Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar aqui sobre o Banco do Brasil. Banco que vem caindo bastante nesses últimos meses, principalmente por conta da situação atual da economia. E a dúvida que fica é: com essas quedas, podemos estar vendo uma das maiores oportunidades na Bolsa de Valores nesse momento, dentre os ativos que pagam dividendos? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Passando muito pelos últimos dados do banco, a gente vai trazer aqui um cenário do histórico e das perspectivas para os próximos anos, além também dos detalhes das projeções de preços, tanto de análise técnica, como também da análise do seu preço teto e também uma análise de crescimento dos seus dividendos desde 2018, tá? Todos esses pontos nós vamos falar agora, mas antes, deixa o seu like, a sua inscrição, que é muito importante aqui para o nosso projeto, beleza, pessoal? Lembrando a todos que essa análise aqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda. Muito bem, pessoal, trazendo primeiramente para vocês a perspectiva aqui do banco para os próximos anos, a gente vai conversar muito sobre o histórico de crescimento. Histórico esse que vem pressionando com grandes resultados. Nos 9 meses de 24, foram distribuídos 11,4 bilhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio, um dos maiores bancos que entregam dividendos aqui no país. Um ponto para você ficar atento, pessoal, eu sempre gosto de salientar isso, é que 50% do Banco do Brasil é da União Federal, tá? Ou seja, do governo. Então temos sempre esse risco. E aqui eu vou trazer para vocês também mais algumas curiosidades dos investimentos do Banco do Brasil. O banco ele tem vários carros-chefes de diversificação de receitas. Dentre essa diversificação, dentre a carteira, o portfólio do Banco do Brasil está a Livelo, a Alelo, a Elo, a Cielo, o Banco BV, BB Asset e todas as outras correlacionadas aqui do Banco do Brasil, tá? Então percebam que é um banco que tem porcentagens aqui de empresas, o que agrega muito valor também ao banco, tá? Banco do Brasil, que tem mais de 116 anos de história, ou seja, já passou por muitas coisas aqui no Brasil, tá, pessoal? Então, podemos considerar que é um banco bem resiliente, bem consistente. Alguns dos destaques do Banco do Brasil, pessoal, é a carteira de crédito aqui, que tem 16% de market share, do agronegócio, que tem 50% de market share, e do crédito consignado, que tem 20% de market share. Resultados que são muito positivos, tá? Até também, já falando de um deles, o agronegócio do Banco do Brasil, pessoal, segue em crescente. Logicamente que resultados mais negativos das safras afetam o Banco do Brasil, mas a tendência a longo prazo é de um crescimento desse setor e, consequentemente, o banco vai se favorecer com essas linhas de crédito para o agronegócio, tá? O plano de safra de 2024 e 2025 já está preparado, tá? Já está em andamento. Já estou de olho no quarto trimestre de 2024. Os resultados saindo eu já trago para vocês, tá? Aqui eu trago para vocês atualizações mensais das ações e o Banco do Brasil é um que está no portfólio de atualização mensal, tá? Então, provavelmente mês que vem a gente vai tratar sobre esse resultado. Passando para o crédito consignado, a gente percebe também um crescimento nesses resultados, muito interessante também, tá, pessoal? E vejam como vem crescendo a cada ano, a cada trimestre, desde 2013, vem tendo esse crescimento. Isso agrega muito valor para o banco e, consequentemente, melhora os seus resultados, melhorando o valor da ação, aumentando os dividendos e assim sucessivamente. Percebam que o seu lucro vem crescendo também a longo prazo, tá? Destaco principalmente 22 e 23 como anos que impulsionaram os seus resultados. Em 24 vai finalizar ainda para a gente verificar como que vai ficar 2024 aqui, tá? É um banco que vem mantendo uma resiliência bem interessante nos crescimentos do seu lucro líquido, tá, pessoal? Vejam que o crescimento do crédito também fica nítido, destaque principalmente para o crescimento do agronegócio. É um banco que vem estendendo o crescimento aqui dos seus resultados. Passando agora para os dividendos, 2024 finalizou com um dividendo de 9,4%, um dos maiores da bolsa dentro desse setor. Um banco que vem mantendo ótimos pagamentos, ficou em R$ 2,29. Para quem gosta de dividendos nesse tipo de ativo, é o primeiro que as pessoas buscam investir, né, pessoal? E temos aqui o equilíbrio desse dividendo pago versus o LPA. Percebam que
a empresa mantém, o banco mantém um payout aqui próximo a 50%, tá? O que é muito legal, na minha opinião, essa estratégia. Principalmente porque a gente está falando de um equilíbrio entre manter investimentos e, ao mesmo tempo, pagar dividendos. Como o banco trabalha mais descontado por conta do risco Brasil, esse yield acaba sendo também um pouco maior. Temos aqui também um cenário do LPA dos proventos, né? Percebam aqui que o LPA crescendo, o seu provento também acaba crescendo. O famoso yield on cost, tá, pessoal? Comprou hoje, lá na frente você vai ver esse dividendo crescer também, tá, pessoal? Depende muito do cenário também, beleza? Então, foquem sempre no longo prazo. Quando eu digo longo prazo, eu digo de 10, 15, 20 anos. Importante destacar sempre, 2024, o banco manteve a sua periodicidade de pagamentos, com datacons de fevereiro e março, maio e junho, agosto, setembro e novembro e dezembro. Em 25, os padrões vão seguir aqui, tá? Uma curiosidade, eu fiz aqui uma análise de uma pessoa que fez um aporte em 2018 de 1.000 ações. Aliás, de 10.000 ações. Na época, o dividendo por ação era de 64 centavos. O valor anual ficou em 6.400 e foi para R$ 533 por mês. Reparem que com o passar do tempo, em 2019 já teve um aumento aqui, mantendo as mesmas 1.000 ações. Reparem que teve um aumento aqui no valor mensal. Em 2020 foi um ano atípico, então teve uma queda para 525 novamente. Em 2021 teve um aumento para R$ 808 por mês na média. E aí 2022, 23 e 24 teve esse impulsionamento. Seu dividendo médio ficou em R$ 1.533 por mês. Em 23 subiu para R$ 1.658 por mês. Em 2024, quase R$ 2.000. Terminou em R$ 1.900, tá? Na média por mês. Então percebam como teve esse crescimento, pessoal. Isso aqui é a magia dos investimentos em ações. Dividendo crescente, valor da ação crescente, porque aqui eu não trouxe na prática esse crescimento, mas teve o crescimento aqui do valor da ação, tá? Então você teve valorização também nesse lado. Então aqui vocês conseguem ver dois lados caminhando para a sua liberdade financeira, né? Tanto na parte dos dividendos, como também na rentabilidade da ação. Fator importante, eu não considerei reinvestir os dividendos. Então imaginem vocês reinvestindo todo esse valor que vocês ganharam de dividendos no valor da quantidade da ação. Você iria receber bem mais dividendos, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Sempre reinvestir os dividendos e buscar ações que crescem o valor do ativo, ou seja, mantendo o crescimento do lucro líquido e também na sua estratégia, no seu case, além também de crescer os dividendos, manter um payout equilibrado, tá? E esse tipo de ação é o melhor para você colocar em uma carteira previdenciária, por exemplo. Bom, já tratando sobre dividendos, vamos conversar aqui sobre margem de segurança. Acho que é um ponto legal para a gente conversar sobre o Banco do Brasil. Levando em conta 12 meses, temos uma margem de quase 60%, um preço teto de R$ 38 aproximadamente, R$ 38,12. Em 3 anos tem uma queda, tá? Até por conta dessa queda dos dividendos, caindo para 41,9%, onde o preço teto seria R$ 34, tá? Em 5 anos, temos aqui uma margem de 7,3%, uma margem com preço teto de R$ 25,73, tá? Então percebam que levando em conta 5 anos aqui, a média ainda fica positiva, superior a 6%. Então mesmo que o Banco do Brasil tenha resultados mais negativos e pague menos dividendos, você pode ver dividendos superiores a 6% aqui, tá? Depende muito do cenário e do impacto, beleza? Logicamente que aqui é apenas um exemplo, tá, pessoal? Não que vá acontecer isso. A gente está passando por uma situação mais complexa, mas não chegamos nesse ponto ainda. Curiosidade para vocês aqui, o preço justo de Graham está bem positivo. Para banco eu prefiro não analisar esse tipo de indicador, até porque pega o patrimônio. Então esses tipos de ações bancárias, seguradoras, sofrem um pouco com uma volatilidade no valor patrimonial, mas é legal saber sempre como que está esse indicador aqui, né, esse valuation. Lembrando, pessoal, que esses dados eu pego lá no scanner da bolsa, tá? A gente consegue identificar todos esses valores de preço teto, valores intrínsecos, recomendações de carteiras também, tá? Lá a gente consegue identificar todas essas correlações e identificar os descontos do banco. Tem o link aqui embaixo para vocês acessarem e darem uma olhada depois, beleza? E pessoal, aqui a gente vai conversar também sobre análise técnica de BBAS3, que segue no longo prazo uma tendência de alta, ou seja, um ótimo ativo para uma carteira previdenciária a longo prazo, muito positivo isso, tá? Mas vamos olhar o cenário nesse momento. Bom, o ativo, conforme eu falei para vocês, caiu bastante olhando o cenário dos últimos meses, tá? E nesse momento, pessoal, alcançou a segunda retração de Fibonacci a 24,04, além também de ter ultrapassado a média móvel
dos preços dos últimos 20 meses. Caso rompa essa região, vem buscar os 23,12 centavos. E aí pode vir buscar os 22,03, tá? São três regiões importantes. Essa região dos 22,03 é uma das mais importantes, tá? Para continuar essa baixa, pessoal, teríamos que manter uma taxa Selic mais elevada por mais tempo e o lado fiscal também ficar mais negativo, beleza? Se as perspectivas não melhorarem, podemos enxergar uma continuação dessa queda. Reparem uma coisa, está caindo os preços, mas o importante é vocês olharem o lucro líquido, identificarem se os resultados do banco também está sendo afetado. E esse é um fator importante para vocês olharem, tá? Um crescimento da Selic pode influenciar na inadimplência do banco. Um fator talvez que pode melhorar aqui os resultados do Banco do Brasil também para 2025, principalmente o segundo semestre aqui, é o agronegócio, pessoal, que pode trazer resultados melhores do que dos anos anteriores. Não temos mais El Niño, não temos mais Laninha e o cenário está mais neutro. Isso vai favorecer muito o plantio. Vamos ficar de olho, tá? Bom, ultrapassando essa região aqui dos 22,03, vem buscar os 20,31, caso tenha esses rompimentos mesmo. Essa seria a primeira retração desse maior movimento, tá? Então aqui a gente já está falando de movimentos mais fortes, de suportes mais fortes. Então essa região dos R$ 20 é um suporte mais importante. Caso venha buscar os 17,82, uma queda bem mais relevante, aqui o suporte tem um auxílio de inversão de polaridade, tá? Conforme eu estou mostrando para vocês aqui, onde temos os picos anteriores. Então isso pode também favorecer num suporte para manter o ativo nessa tendência de alta, tá? Reparem que temos vários suportes antes de alcançar essa região. Então para alcançar essa região dos 17,82, o cenário tem que ficar bem mais negativo do que estamos hoje, ou pelo menos permanecer por mais tempo, tá? O que pode acontecer bastante aqui é o ativo ficar andando lateralizado até as coisas começarem a caminhar conforme aconteceu em tempos anteriores, né? Foram períodos de baixas, depois tivemos altas. Então, o que nós podemos enxergar aqui é o ativo alcançando essa região dos 23,12 ou 22,03 e ter uma alta, ou até mesmo ter uma alta neste exato momento. Vai depender muito do cenário, tá, pessoal? De como que vai ser o mês de fevereiro, março, abril, maio, pelo menos até o segundo semestre de 2025, tá? No cenário semanal, pessoal, talvez podemos enxergar uma alta até os 25,49, que fica bem próximo à média móvel dos preços das últimas 20 semanas, e trabalhar nesse processo mais lateral, conforme eu falei para vocês, tá? Isso caso não tenha esse rompimento, caso não consiga romper os 24,04, tá? Outro ponto que pode vir a acontecer é ter essa reversão e posteriormente confirmar essa tendência de baixa. Vamos ficar de olho, tá? Depende muito dos cenários desses próximos meses. Dos indicadores de preços, o PL hoje está 4,83, está abaixo da sua média histórica dos últimos 10 anos e nesses últimos 4 anos está dentro aqui da sua região, ou seja, tem um desconto interessante, tá, pelo PL. Pelo PVP também está descontado, está a 0,77, abaixo aqui do histórico e abaixo de 1 também, tá? Bem interessante. Preço sobre receitas também está abaixo de 1, um ponto legal para a gente levar em conta, e abaixo da sua média histórica, tá? Um ponto bem legal também. Bom, pegando o histórico de 5 anos, a gente percebe que já está trabalhando abaixo do CDI, os seus indicadores, tá? Acabou caindo bastante, mas o histórico a longo prazo é sempre mais positivo, ainda mais investir nos dividendos, né, pessoal? Esses momentos de quedas na bolsa acabam sendo positivos aqui, na minha humilde opinião, beleza? Atualizações do Banco do Brasil desse mês estão feitas, nos vemos agora no mês de fevereiro, provavelmente com os resultados do quarto trimestre, agora de 24, e eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!